Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Fora o frio aqui, tá muito frio, tá? Ontem eu tava tranquilo aqui, né, no meu Substack. Tranquilo, ainda não escolhi o nome, né, do que eu vou botar definitivo aqui no Substack. Mas daí veio um ouvinte do canal aqui, que o nome dele é Lucas Agnes. E ele me mandou a seguinte mensagem: Boa tarde, senhor Homero. Boa tarde. Como está? Só avisando que o tempo te inocentou em razão ao libertário especialista em fascismo João Eigen. O João Eigen, a gente teve uma treta no passado, né? Que ele disse que eu não tinha rigor metodológico, não sei o quê, mas isso aí passou já, né? Eu dizer assim, a gente vai falar um pouco do Eigen hoje, mas eu devo já começar o vídeo dizendo assim que eu não guardo ressentimento nenhum de nada, saca? Porque, tipo, eu acredito em Deus, sou um cara cristão, então eu tento simplesmente seguir a vida, saca? Eu acho que Deus talvez queria isso, né, da gente, né? Que às vezes a gente discute com alguém e tal, mas depois você simplesmente segue a vida, né? Daí ele me mandou um tweet lá do X, né? E eu vou encurtar a história toda, tá? Que é basicamente o seguinte, né? Veio esse cidadão aqui chamado Cardoso, né? E ele, que é um cara que escreve lá, ele tem um site dele, tá? E ele tava acusando o Eigen de estar plagiando os textos dele, né? Não, esse cara tá me plagiando o texto, né? Daí eu olhei assim e falei, isso aqui é fofoca, né, meu? Isso aqui não é sério, isso aqui é só uma acusação que tá sendo feita contra o Eigen, nem vale a pena eu gravar um vídeo falando sobre isso, né? Daí eu fui dar uma olhada e tal, né? Mas, cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Eigen, né? Meu grande amigo Eigen, um abraço pra ele, eu sei que ele vai ver esse vídeo, né? Ele tomou uma checada, né, do Twitter, né? Então ele tomou uma checada de contexto, né? Que diz o seguinte: este fio é um plágio escrito no blog Contraditório pelo escritor Carlos Cardoso sem os devidos créditos, tá? Então eu olhei assim, que estranho isso, né, cara? Tipo assim, o cara, tipo, veio um cara do nada acusando ele de plágio, né? E daí depois veio o Twitter e checou e falou, não, ele tá realmente plagiando as pessoas, né? Eu falei, cara, não é possível, porque o Eigen, ele é uma pessoa com muito rigor metodológico. Eu acho que ele é uma pessoa metodológica, né? Ele diz aqui, até no nome dele aqui, ó, escritor, mestre, ele é mestre, advogado, youtuber, colunista da revista Esmeril, que é a revista da Bruna Torlai, ou La Vista. E, quer dizer, esse cara ele é um intelectual realmente muito sério, então jamais, acho que como ele é uma pessoa com muito rigor metodológico, eu penso que jamais ele plagiaria alguém, né? Eu falei, não é possível que ele plagiou alguém, tá? Só que daí eu fui olhar o tweet aqui que o cara me mandou, meu, e em resumo, tá? De fato, o Eigen confessou estar plagiando uma pessoa, que é esse cara aqui, o Cardoso, tá? Que é esse cara aqui do texto aqui, do tweet @Cardoso, né? Então o Eigen, ele fez um pronunciamento, você pode pausar e ler isso se você quiser, tá? É básico, o Eigen, assim, ele tem ele não vai só fazer um tweet, ele vai fazer, tipo, ele é quase como se ele fosse uma entidade, então ele faz, tipo, um pronunciamento, entendeu? Tá? E daí, o resumo da história toda aí, né, cara, é que basicamente ele admitiu que ele estava plagiando uma outra pessoa. Então, o que ele estava fazendo, né? Ele estava pegando os textos de um outro escritor, tá, e dizendo como se o texto fosse dele, né? Então, no fim das contas, agora, tipo, ele assumiu publicamente que ele é um plagiador, né? Então, isso aí é uma coisa, e até Bruna Torlai aí da revista Esmeril, né? Você tem dentro da sua revista, você tem uma pessoa que assumiu fazer plágios, né? Isso é uma questão séria, uma questão complicada, principalmente dentro de uma perspectiva de vida intelectual, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas o resumo da história é esse, tá? Daí tem os comentários, cara xingando ele, treta e não sei o que, aquela coisa toda, né? Que nem vale a pena aqui, porque o objetivo, acho que, do vídeo aqui não é ficar falando do Eigen, tá? Então, o fato foi isso que aconteceu e tal. Mas eu vou usar, talvez, esse ocorrido, né? Pra falar pra ti um pouco sobre como funciona o mundo acadêmico, né? Porque o mundo acadêmico, ele é muito diferente dos outros mundos, né? Pra quem não sabe, né? Eu já falei isso, eu não vou falar pra dar carteirada, nada, tá?
Eu tenho 2 graduações em filosofia, eu sou mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e eu sou doutor em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, tá? Então eu tenho toda uma vida acadêmica, já fui bolsista FAPERG, SCAP, CNPq e tal, né? Então eu conheço bem o que seria o mundo acadêmico, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a questão do plágio dentro da academia. Então, basicamente, vamos mudar um pouco de assunto. Esquece o Eigen, tá? Deixa o Eigen de lado. O Eigen não é importante aqui, tá? Mas a academia... Deixa eu até trocar aqui e botar pra cá, assim, né? A academia, cara, ela é bastante séria, assim, com relação a plágio, tá? O plágio, ele é algo, por assim dizer, gravíssimo dentro da academia. Né, das coisas erradas que tu pode fazer na academia, tem várias coisas que você pode fazer de errado dentro do mundo acadêmico. Mas o plágio, ele é o mais grave de todos. Né? Então você vai ter ali pecados veniais, como por exemplo ser grosseiro com alguém num evento, entendeu? Dar indireta em evento e tal. Isso aí é pecado venial, tá? Grosseria, entendeu? Isso aí... Mas o pecado mortal dentro da academia é o plágio. Né? O plágio, por quê? Porque o que o plágio... Cara... Ele é algo tão grave assim que ele é quase como se fosse a morte de um acadêmico, tá? Então, quando o acadêmico ele é pego assim, plagiando pessoas, e ele é conhecido como um plagiador nato, né? É quase como se ele virasse um leproso, tá? Dá uma série de problemas para ele, na verdade, porque assim, você pode, se tu é bolsista, né? Você pode perder a sua bolsa, né? Os caras cortam a sua bolsa, né? Porque assim, ó, quando você está, por exemplo, num mestrado, você está fazendo um relatório e o teu relatório é um plágio e descobrem que é plágio, é quase como se tu estivesse roubando o dinheiro do Estado, né? Porque o Estado está te pagando para pesquisar, mas você não está pesquisando, você está plagiando. Né? Então é tipo como se fosse uma ladroagem mesmo, né? Quase como se tu fosse um ladrão dentro do mundo acadêmico. Por exemplo, se tu passou num concurso público e tinha prova de título, aí daí descobrem que os teus títulos são falsos, que era título plagiado, né? Isso aí também você pode literalmente perder o emprego. Né? Você pode sofrer um processo administrativo, você vai ter que rezar para Deus lá para que os caras não te demitam. Né? Então a questão do plágio dentro do mundo acadêmico ela é algo muito sério, né? Ela é algo, tipo assim, não é brincadeira o plágio. Tá? O plágio ele é literalmente a pior coisa que poderia acontecer assim, no mundo acadêmico. Né? E tanto no sentido profissional, que você pode perder emprego e tal, quanto no sentido social, né? Você é quase como se fosse um leproso, porque quando as pessoas veem que você é um plagiador, as pessoas te veem como uma farsa, né? E daí quando as pessoas te veem como uma farsa, tipo, elas não vão querer fazer um artigo acadêmico contigo, porque tá uma farsa, tu plagiou, né? Então, isso é bastante comum dentro do mundo acadêmico mais cientista, né? Do pensamento científico, né? Porque daí os artigos científicos, né? Eles são assinados por um cara principal e daí por várias outras pessoas juntas, tá? Que é uma colaboração, tá? Não é enrolação para inflar currículo, às vezes até é, mas é uma colaboração, né? E daí quando você é um plagiador, meu, ninguém vai querer colaborar contigo. Porque, digamos que as pessoas te botaram junto num texto e descobrem que a parte que tu escreveu é um plágio, elas se queimam junto, né? Então acaba sendo você ser visto como um plagiador de um ponto de vista acadêmico, né? É algo muito grave mesmo, né? É algo que é muito difícil tu até se recuperar do negócio, porque quando você é um plagiador, basicamente toda a tua vida acadêmica ela entra em xeque, né? Então, porque tu tá plagiando um negócio no presente, mas daí as pessoas vão olhar pra ti, pra tua produção acadêmica, né? E vão dizer, mas o que me garante que esse cara não... Se ele tá plagiando hoje, o que me garante que esse cara não plagiou tudo o currículo dele, né? O que me garante, por exemplo, não quero ficar voltando no Eigen, mas se ele plagiou esse texto, né? O que garante que os outros textos dele são legítimos, né? Então, quando a gente entra quando a gente avalia as coisas dentro de uma perspectiva acadêmica, né, é muito importante que a gente tenha um grau de seriedade para evitar esse tipo de problema, porque isso é um problema sério, tá? E daí meio que o ônus da prova meio que se inverte, né? Então quando você é visto como um plagiador, meio que, tipo, todos os textos que tu fizer dali pra diante e os textos que tu já fez, meio que você vai estar meio que o ônus da prova é você ter que provar que aqueles textos são legítimos, né? Porque todo mundo dentro da academia, eles vão olhar pra ti e vão falar, ih, esse cara aí, pô, plagiou um texto aqui, hein? Ih, e esses outros textos aqui, será que ele não plagiou e ninguém viu? Né?
Então isso acaba levantando uma série de dúvidas, né, com relação à capacidade e à seriedade acadêmica, que é quase como se fosse uma decretação de morte acadêmica, porque a pessoa ela pode se recuperar, tá? Se é um plagiador e tal, foi pego, a pessoa pode se recuperar lá na frente e começar a produzir coisa mesmo e de fato no futuro virar um grande pesquisador, tá? Só que isso, as acusações de plágio, né, ela é uma mancha muito grande, né? E todo mundo que pertence ao mundo acadêmico, eu sei que tem pessoas que me escutam e estão dentro da academia, elas sabem que isso é uma questão séria. Todo mundo sabe que tu tem que ficar muito atento com relação a plágio. Quando você vai, por exemplo, submeter texto para uma revista acadêmica, né? Dessas que tem um padrão qualis mais elevado, né? Por exemplo, eu já publiquei em revista B1, por exemplo. O teu artigo ele passa por uma revisão aos pares às cegas, né? Que eles mandam para outros professores e passa por revisões para ver se tu não está plagiando nada, né? Então o mundo acadêmico ele tem um nível de controle assim muito grande, né? Porque é uma questão que é levada muito a sério dentro do mundo acadêmico, porque sabe o que acontece? É que assim, às vezes tu vai ter um acadêmico, né? Que às vezes o cara tá estudando Kant e o cara ficou 10 anos estudando Kant, pô, valendo, assim, estudando fundo mesmo, assim, né? Daí o cara vai produzindo uns artigos, né? E daí do nada chega um estudante de graduação, pega os artigos, dá Ctrl+C, Ctrl+V e publica como se fosse dele, né? E aquele artigo de alta qualidade, que é de um pesquisador sério, que às vezes ficou 10 anos pesquisando alguma coisa, ele vai ser aprovado por uma revista. Só que o que a revista não sabe é que aquilo ali é um plágio, né? E isso a gente tem que ficar muito atento, porque hoje em dia é muito fácil você publicar um livro, tá? Não estou acusando o Eigen de nada, tá? Mas hoje em dia é muito fácil você publicar um livro, né? Você paga, não tem revisão nenhuma, né? E simplesmente está publicado, né? Então hoje em dia, como a gente tem muita gente querendo ser acadêmico, né? Querendo se apresentar como acadêmico e tal, principalmente na internet, né? Você tem cada vez mais esse problema ele acaba acontecendo, né? Que às vezes às vezes a editora, quando elas não passam uma revisão em cima, às vezes ela publica o plágio. Tem muito livro aí que é plágio, tá? Publicado. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mais uma vez, né? Não tô acusando o Eigen de nada, tá? Não tô... Ele admitiu aqui que ele é um plagiador e tal, né? O que é uma queimação de filme muito grande e tal, mas eu não tô dizendo que os livros dele são falsos, que tudo que ele fez é falso na vida dele e tal, né? Mas de um ponto de vista acadêmico, e eu tô falando isso porque ele meio que se propõe a ser um acadêmico, eu acho que isso aí acaba prejudicando muito a imagem da direita brasileira, tá? Porque a direita brasileira dentro da academia, ela já é uma coisa minoritária, tá? Então os acadêmicos de direita são poucos, tá? Na academia hoje, o que você tem na academia hoje? Tá? Dentro de ciências humanas, você vai ter esquerdismo, tá? E você vai ter filosofia analítica. Tá? Se você é um cara que estuda medievalismo, por exemplo, você não vai ter muita abertura, tá? Se tu estuda filosofia medieval, por exemplo, ou alguma filosofia grega antiga, né? Então, assim, o meio acadêmico de direita, ele já é uma coisa pequena, tá? E quando às vezes aparece alguém plagiando os outros, cara, isso é uma queimação de filme muito ruim e que não deveria ter dentro da direita brasileira, tá? E eu falo isso porque eu sou um acadêmico, eu sei que não parece que eu sou um acadêmico, né? Porque eu não tenho a postura acadêmica, tá? Mas toda a minha trajetória acadêmica, cara, você pode não gostar dos meus textos, tá? Mas é tudo texto meu e autoral, tá? Os textos que eu submeti passaram por crivo e gente vendo se tinha plágio ou não, tá? E todos os meus textos passaram, os meus textos são públicos, tá? Você pode checar, procurar plágio, você não vai encontrar plágio, tá? E eu tenho uma trajetória acadêmica, por assim dizer, muito séria, tá? Eu sei que parece que eu não sou um cara sério, porque eu não tenho uma postura de um intelectual sério, tá? Porque às vezes eu fico fazendo piada que não devia fazer, é que isso aí é mais forte do que eu. Isso é mais forte do que eu, né? Até um professor meu me deu toque e falou, Mero, para um pouco essas piadas aí, né? Mas a minha trajetória acadêmica é uma trajetória séria, pô. Tá? Então você pode me acusar de muita coisa, tá? Mas
você nunca vai poder me acusar de estar plagiando pessoas. Tá? A não ser que eu tenha copiado, sei lá, às vezes o cara acha um parágrafo que eu copiei de um comentador e não sei. Não sei, cara, mas até onde eu saiba, analisando bem assim a minha trajetória acadêmica, eu acho que eu nunca plagiei nada, entendeu? E tem o fato também de como eu tô dentro do mundo acadêmico, eu passo seguido por todos os textos que a gente publica, né? Eles passam por um crivo de controle, né? Então as revistas acadêmicas, elas têm softwares, tá? Que batem o texto e vê se tem plágio ou não, tá? E é uma queimação de filme você ter um texto que virou plágio, entendeu? Os caras te cortam da revista, né? Porque faz mal pra revista, entendeu? Que nem, por exemplo, aqui, ó, ele é colunista da revista lá da Bruna Torlai. Agora, por exemplo, a revista da Bruna Torlai tem dentro do corpo teórico um cara que ele é um plagiador, tá entendendo? É um negócio meio que dá uma queimação, né? E quando você se propõe a ser um intelectual sério, você não pode dar esse tipo de vacilo, tá? Então, e eu nunca dei esse vacilo, né? Assim, você pode pegar os meus textos e achar erros, né? Você pode achar erro aqui e ali, você pode não concordar com o meu texto, mas nunca na minha vida eu plagiei nada. Tudo meus textos é texto autoral. Se for pegar o meu Substack, por exemplo, o meu Substack, cara, ele é tudo autoral, tudo meu aqueles textos ali. Por isso que demora para sair, por isso que tem textos que demoram um mês para sair, né? Então, por exemplo, tem uma análise minha lá das eleições do São Paulo, que foi, cara, quase um mês e meio, dois depois que terminou a eleição, saiu o meu texto, né? Porque ele é um texto que a gente trabalha, a gente vai compondo ele, tá? E demora, tá? A vida intelectual ela é algo demorado, né? O intelectual ele não é medido em anos, o intelectual ele é medido em décadas, né? Você vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando e tal. Então demora muito tempo, né, pra você ter produção acadêmica mesmo, né? E hoje em dia eu nem tenho muita produção acadêmica, porque o meu foco acabou mudando um pouco, né, com relação ao concurso. Já fui aprovado em concurso, vou fazer outros concursos também. Então, até dei uma parada em termos assim, de produção acadêmica mesmo, tá? Mas, né, esse é o ponto, né? E deu uma coisa que me chamou a atenção também nessa treta toda, né? É o fato de que esse cara, né, que é o Cardoso, né, ele foi plagiado, né, e começou a reclamar, pô, estão me plagiando aqui, estão pegando meu texto, estão plagiando meu texto. E daí o que aconteceu? Os ouvintes do Eigen vieram xingar o cara, né? Curiosamente foi algo muito parecido aquela vez que eu tive a treta com ele, né? Chegou um monte de cara do nada assim me xingando aqui, né? Então é interessante isso, né? Curioso, se eu fosse dar um conselho pro Eigen, eu diria pra ele dar uma segurada aí nos escritos dele, tá? Porque no fim das contas você é meio um pouco, não totalmente, mas você é um pouco responsável pelas atitudes dos teus escritos, né? E, enfim, né? Então, basicamente é isso que eu tinha para dizer, né? Só o que tem é a lamentar, né? Esse tipo de postura, né? Esse é um vídeo que eu pensei assim em não fazer, tá? Mas eu acho que era importante fazer porque quem se propõe a ser um acadêmico, quem se propõe a ter talvez uma seriedade, não pode dar esse vacilo, tá? Isso é uma queimação para toda a direita intelectual, né? Então, porque a partir de agora, tipo, por exemplo, os esquerdistas críticos do cara, tipo, agora eles não precisam rebater o argumento mais. Agora só os caras viram pra você, você é um plagiador, né? E aí, né? Então, é uma queimação muito grande, tá? Espero que a gente pense aí, espera que talvez não aconteça mais e tal, né? E assim, mais uma vez eu tô falando Eigen não por questão pessoal, nada, tá? Mas é que ele se propõe a ser um acadêmico, né? Ele se propõe a ser um especialista, professor, sério, não sei o quê. E a partir do momento que você se propõe a ser um pesquisador sério, aí você tem que ter a postura de um pesquisador sério, e você ser uma pessoa que plageia os textos dos outros não é algo sério, né? Inclusive, ele tem, parece um Substack aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem, tipo assim, o Substack do cara, olha só,
Tipo assim, ele tem em vez de ser o Substack do João Weigen, o Substack é Centro de Estudos do Fenômeno Totalitário, né? Onde publico meus artigos sobre totalitarismo, né? Então, me veio uma ideia muito boa aqui agora, cara. Ah, e já pensou, cara? Eu tenho que escolher o nome pro meu Substack, né? Já pensou, eu vou botar o meu Substack, vai ser assim, ó, Instituto Homero, Instituto Homero, que tal? Ia ser ótimo, né? Que nem aquele cara lá que tem que às vezes grava vídeo com o Marcelo Andrade do instituto lá, acho que é o L'Oréal Rocha, não tenho certeza o nome dele, tá? Ele não tem um canal no YouTube, ele tem um instituto, né? Cara, é o seu canal no YouTube, né? Não é um instituto, né? Vou botar meu nome assim, né? Já pensou? Em vez de substack.com Instituto Homero, Instituto, tem que fazer mais grave, Instituto Homero, né? Ia ser bom, viu? Um instituto com muito rigor metodológico, né? Tá, chega, eu já não tenho mais o que falar, eu tô rendendo já, tá? Então valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.